Boa tarde a todos, tudo bem? Para mim é uma grande satisfação estar aqui presente a trazer, né, a minha experiência de vida, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que, na verdade, todo mundo já está cansado de saber. Não temos mais como fugir do avanço tecnológico de forma muito veloz. Sempre a gente escutou, né, que o avanço tecnológico, desde lá dos estudos que fizemos, vendo ali a parte da Revolução Industrial Americana e outras também, a gente já está acostumado, na verdade, a saber que a modernidade ela nunca para, o avanço é incessável. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês a minha história de vida, né? E quando eu fui convidado, isso me mostrou um outro lado da minha carreira. E aí, aprofundando meus estudos e observando o que eu poderia trazer para vocês para somar ao cotidiano de vocês, eu me deparei com algumas coisas que eu confesso que nem eu tinha reparado sobre mim mesmo e, obviamente, sobre a população do mundo inteiro. A gente realmente pode ficar assustado com o que está acontecendo nesse momento de forma global. É inevitável a gente não ficar preocupados com o que o avanço vai trazer. Porque antes a gente tinha uma escala de tempo que era passado, presente e futuro. Hoje a gente pode alterar essa escala, tá? A gente tem passado, tempo real e futuro próximo. Falando de trabalho, de tecnologia, de avanço, a gente não consegue mensurar a rapidez do que as coisas acontecem. Então, vou compartilhar a minha história de vida e hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre o que é a inteligência artificial e o que ela vai impactar e já está impactando, na verdade, de agora para frente na vida de todos os profissionais. Seja ele de cargo administrativo, seja ele de algum cargo científico, seja ele de algum cargo operacional, não importa. Todos os profissionais, todas as profissões que existem hoje, elas vão ser de alguma forma e estão sendo impactadas pela inteligência artificial. Isso a gente não faz ideia, por isso que eu compilei vários dados que vão fazer vocês pensarem diferente quando a gente tratar de futuro profissional, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Meu pai me colocou para vender jornal, tá? Eu tenho 47 anos hoje, sou aqui de Brasília, fiquei aqui durante 40 anos. Hoje eu estou em Florianópolis. Vendendo jornal com 8 anos, eu já fiz a aquisição de uma habilidade, que é a habilidade de se comunicar. Muitas vezes uma criança com 8 anos ela não vai saber responder a certos questionamentos de um cliente, mas ela vai se adaptando, ela vai se moldando, ela vai aprendendo e vai evoluindo o raciocínio. Isso é atividade prática de crescimento, tá? Passou-se um pouco mais de tempo, eu comecei a trabalhar numa fábrica de picolé e me colocaram de vendedor também num quiosque da Kibon, aqui na 202, e aí eu fiquei lá vendendo picolés da Kibon. Com 14 anos, eu participei de uma seleção do Banco do Brasil, isso para mim é até motivo de orgulho, porque eu também já pertenci a essa magnífica instituição, né? Um excelente lugar de se trabalhar, fiz vários amigos inesquecíveis que eu me lembro até hoje. Então eu passei num concurso que teve para menor aprendiz e trabalhei no Banco do Brasil dos meus 14 até os meus 18 anos. Quando chegou ali a época do alistamento, o contrato automaticamente era rescindido e levava-se a experiência, né? Para menores não tinha concurso interno, não tinha como ficar. Então eu saí. Só que o Banco do Brasil pegou um garoto da periferia e mostrou para ele que existe evolução. Tá? Eu via os funcionários, eu via como a diretoria tratava toda a rotina do banco, aquele corre-corre,
aquela ganância por resolver coisas. Eu vi um arquivo gigantesco aqui na 04529, onde eram arquivados os contra-cheques, e eu olhando aquilo ali, inclusive eu participava do arquivamento, e ali já precisaria-se de uma inteligência artificial. Um trabalho que era feito para arquivar todos os contra-cheques dos funcionários, que demoravam dias para ficar organizados de forma perfeita, para serem pesquisados de alguma forma, hoje esse trabalho seria feito absurdamente rápido. Absurdamente. Mas isso a gente já sabe. Depois que eu fiz meu alistamento, eu não servi, eu fui dispensado por excesso de contingente, eu, através do network, eu fui indicado por um empresário, e aí eu entrei para a Johnson & Johnson. Então, eu entrei como representante comercial da Johnson & Johnson aqui no Centro-Oeste, e com 8 meses que eu estava lá, eu virei chefe de uma equipe de 12 vendedores. O que tinha menos tempo de casa tinha 15 anos. Com 8 meses, eu fiquei chefe dessa equipe. Eram 12 vendedores. Inclusive, 2 deles pediram exoneração porque não queriam ter um chefe mais novo, com menos tempo de casa. Mas a competência e a adaptabilidade que eu tive para entender o problema e adaptar as circunstâncias para melhorar resultados, fez com que eu sozinho tivesse mais resultados numéricos do que 4 desses vendedores. Então, a diretoria não teve opção a me promover. Ela me promoveu numa experiência de 1 mês, onde eu montaria uma equipe, onde eu dirigiria. Com 1 mês, a minha equipe, no 2º mês, depois de treinada, superou o faturamento em vendas da outra equipe, que tinha outro supervisor. A direção tirou o supervisor antigo e eu fiquei gerenciando os 16 vendedores. Adquiri muito conhecimento de trato comercial, de vendas, de negociação. Eu era responsável diretamente, meus vendedores, eles comercializavam em mercados de médio porte, e eu pessoalmente atendia o abastecimento com todos os produtos da SC Johnson, que depois se transformou em Unilever, do Extra e do Carrefour. Então, tudo que existia lá para ser comercializado da linha da SC Johnson, fora a linha industrial, eu fazia as negociações de valores exponenciais. Só que, com o passar do tempo, eu vi que aquilo ali não era o que eu queria. Então, eu comecei a estudar freneticamente, apesar de, já quando eu era menor aprendiz, eu já ter desenvolvido um website em Flash, que é uma tecnologia um pouco mais antiga. Eu sempre gostei de matemática, eu sempre gostei de utilizar um computador para fazer alguma interação. Quem se lembra, o pessoal ali da década de 80, 90, até 2000 também, vai se lembrar aí de sites e portais, principalmente blogs, que eram confeccionados com a tecnologia Flash da Adobe. Tá? O Java também já estava muito forte, então a gente começou a ver um avanço tecnológico absurdo, porque uns websites que eram praticamente textos se transformaram com animações, com interações, claro que todas utilizando o mouse. O touchscreen veio bem depois, mas a gente já tinha isso. Então, mais ou menos ali entre 14 e 16 anos, eu já comecei os meus estudos através disso. Como eu me apaixonei absurdamente pelo mundo 3D, então eu resolvi fazer estudos e me aperfeiçoar no ensino superior para mexer com programação baseada em dados para gerar experiência de usuário em games. Eu queria confeccionar e comercializar um game onde eu iria fazer uma legião de fãs e ia ficar rico. Só que a tecnologia e as indústrias focadas, eu chamo de indústrias porque as empresas, elas movimentam mercados milionários. A gente está próximo aí a ver uma revolução em termos de game, que é o GTA 6, que deve ser lançado aí muito em breve. Ele vai revolucionar com inteligência artificial, porque o seu personagem vai ser praticamente você lá dentro do jogo, colocando emoções próprias suas,
tá? Para interagir com outros jogadores. Hoje a gente tem o GTA na versão roleplay, onde a gente consegue já ter um mundo disponível de pessoas para conversar e interagir dentro do game, através do personagem fictício, onde você pode colocar a sua personalidade, porque você consegue falar, outras pessoas em outros países te entendem no idioma deles, mesmo você falando no seu. Então, esse mundo me encantou desde cedo. Aí o que aconteceu? Após adquirir conhecimento técnico em programação, eu comecei a juntar as minhas habilidades que eu absorvi em venda e negociação, tá? Com a parte de programação. Aí eu fundei uma primeira empresa que se chamava EcoWeb, onde eu comercializava websites, tá? Peguei uma experiência muito grande nos mais diversos segmentos. Advocacia, medicina, indústrias, comércio em geral, de diversos tipos e segmentos. E aí a empresa foi crescendo, eu sempre prezei por atendimento de qualidade, porque os clientes que eu sempre atendi eram muito exigentes, então eu levei isso para a cultura da empresa que eu montei. E aí apareceu o Google, apareceu o Bing, tá? Vocês prestem atenção em como o mundo evoluiu na minha vida, falando em termos de tecnologia. Apareceu o Google, nem estou falando de Orkut, de Facebook, que depois substituiu, de outras tecnologias não, tá? Aí veio a Google, aí veio o Bing, o Yahoo Search. Todas essas empresas, gente, lá atrás, eles já sabiam que existia um novo ativo global que seria o mais valioso. Mas eu não vou falar para vocês ainda não. Esse ativo é o que vai mudar o mundo daqui para frente. Daqui a pouco a gente vai ver. Aí, tranquilo, cresci, né, a empresa, atendendo os mais diversos segmentos, então eu tive que estudar sobre como é uma advocacia, como é uma clínica, como é um hospital, como é uma padaria, como é uma clínica de estética. Descobri que o Google não aceita ter escrito a palavra Botox dentro de um website, porque senão ele não libera o anúncio, porque isso é proibida a venda e a comercialização e a propaganda em cima desse tipo de substância. Então aprendi muitas coisas. Tive a necessidade, para acompanhar as mudanças de mercado, de me tornar especialista em algoritmos de resultado, para colocar websites posicionados de forma superior dentro de resultados de pesquisa. Ou seja, tive que me tornar um especialista em SEO, Search Engine Optimization, onde através de estudos a gente consegue otimizar um portal, um website, e colocar ele melhor colocado quando alguém pesquisar um termo, né? Ou seja, nessa época, quem estivesse na primeira página de um resultado, praticamente mudava a história da empresa dele, porque ele iria aparecer a um público que estava altamente qualificado para consumir o produto ou serviço que essa empresa que estava ali nas primeiras posições do resultado de busca aparecia. É diferente esse tipo de venda, eu fui surpreendido. É diferente você criar uma necessidade para vender alguma coisa do que você vender para quem já está procurando aquela coisa. Então hoje a Google é uma das empresas mais ricas que existem porque ela conseguiu antecipar que, poxa, se eu criar uma forma de apresentar quem comercializa, seja produto ou serviço, para quem quer contratar esse produto ou adquirir esse serviço, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas e se isso for em tempo real? Porque uma coisa é eu dizer para alguém, olha, eu tenho interesse no seu produto. Outra coisa é o calor do interesse de compra, entendem? É aquela vontade que a pessoa tem em fazer aquela aquisição. Então, utilizando esse gatilho de compra, o Google coloca frente a frente, no exato momento que o comprador quer, soluções de fornecimento, tanto para produtos ou para serviços. Então, me tornei também especialista em SEO. Já ranqueei muitos websites.
Após isso, eu comecei a levantar os meus sites no posicionamento do Google. Então, hoje, se vocês procurarem web design no Brasil, a minha empresa é a primeira que aparece no resultado. Isso me colocou em 7 países do mundo, fora outros que eu tenho negócios que são indiretos. Com essa credibilidade, com esse crescimento de ter atingido clientes de alto nível em outros países, eu consegui fazer um network cada vez maior. Voltando lá atrás e usando a minha experiência em me comunicar, em conversar, em dialogar, em oferecer soluções. Então, eu comecei a atender clientes de alto nível, com um custo menor, só porque eu adquiri um conhecimento iminente, que tinha acabado de surgir, que é estar o melhor posicionado possível dentro do resultado de busca. Tá? Passaram-se muitos anos. Então, eu adquiri experiência em vendas, adquiri experiência em programação no geral, fazendo sites, sistemas, e-commerce, apps, e adquiri agora experiência em ranqueamento, tá? Adquiri experiência em outras culturas, isso também somou ao meu profissional. O público daqui do Brasil é totalmente diferente de outros países, vocês vão até entender no decorrer da palestra. E aí, empresas daqui do Brasil começaram a ver meu resultado. E aí, eu atingi as Forças Armadas. Participei do 3º Seminário de Defesa Cibernética, fui responsável pela segurança de dados de grandes autoridades dentro do Estádio Nacional na Copa do Mundo, onde hackers, quando tem um aglomerado de autoridades muito grande, eles montam estruturas cinematográficas para tentar, de alguma forma, interceptar mensagens, subtrair dados de dispositivos transportáveis ou móveis. Tá? A gente tem diferença aí nesse tipo de dispositivos. Então, toda a parafernália de segurança para fazer com que um presidente pudesse conversar e que essa mensagem não fosse interceptada via rádio ou algum outro tipo de transmissão que seria possível. Tá? Com isso, participei da confecção do sistema do Porto de Santos, tá? Onde lá a tecnologia da informação é gigantesca pelo volume de mercadoria que entra e sai. E aí, fui para mais 2 projetos grandes através do Ministério da Defesa, que foi o da Amazônia Azul e, atualmente, em desenvolvimento, uma aplicação responsável por gerenciar o PROANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro, onde o Brasil representa a nossa nação junto na nossa plataforma internacional lá na Antártida. Isso a gente está em operação hoje. Nesse meio tempo, ainda me especializei em atender federações, confederações, associações e sindicatos. A própria FENAB, várias instituições de cunho policial, como a Associação dos Escrivões, dos Delegados, do ramo de saúde também, FENAFISCO, ACEFISCO, PLENAFISCO, Fórum Tributário Internacional. Então, eu, graças ao meu bom Deus, consegui, nessa minha trajetória, adquirir um conhecimento muito diversificado em termos de tecnologia. Lembrando que ainda não sei nada, tá? Aí me vem a inteligência artificial, de fato, para mudar o mundo de forma irrevogável, vamos dizer assim. A tecnologia da informação, mesmo para uma pessoa que tem muita experiência como eu, ela hoje não é igual, tá? A gente nós necessitamos de adquirir conhecimento de forma constante. Acabou aquela história que estudar era só no ensino fundamental, no ensino médio e depois na faculdade. Muitas pessoas prolongam, né? Fazem especializações chegando ao PhD. Isso acabou. Não existe mais PhD. Não existe mais um limite para você ter em aquisição de conhecimento. A partir de hoje, a velocidade que você tem que se atualizar para se manter no mercado é absurda. Então vamos lá. Eu fui convidado para falar
sobre o futuro do trabalho no contexto da IA. Eu vou trazer dados aqui para vocês que vão impactar vocês. Como eu disse no começo, todo mundo aqui já sabe que a inteligência artificial hoje em dia é fundamental. Ninguém mais vive sem ela. Na verdade, a gente utiliza a inteligência artificial mesmo sem querer. Você é obrigado a conviver com a inteligência artificial, esse é o problema. Você não tem escolha, você não vai falar assim nunca mais. Eu não vou usar a inteligência artificial. Não existe mais isso. Isso acabou. Você é obrigado a utilizar a inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Muito em breve os semáforos vão trabalhar com inteligência artificial. Aqui no Brasil, lá fora isso já nem é novidade mais. Mas o semáforo vai ter uma inteligência artificial que monitora por satélite o fluxo de veículos e se autoadapta ao trânsito em tempo real. Então ele pode ficar verde mais tempo, ele pode ficar vermelho mais tempo, ele pode fechar definitivamente se ele vê algum acidente próximo, ele pode inclusive emitir alertas para as autoridades mais próximas. Então, você não tem como dizer que não vai utilizar a inteligência artificial. É fato que essa história acabou. Nós somos obrigados a utilizar ela. Aí nós temos dois problemas muito grandes. Mas ninguém pode mandar na minha vida. Como que ficam os meus direitos e os meus dados e o meu sigilo de dados? Tá? A Google levou uma multa de 65 milhões de euros justamente por quebra de privacidade de dados, porque ela estava pegando esses dados para ganhar dinheiro. A União Europeia multou em 65 milhões de dólares. Ela pagou. E mesmo assim, é a empresa mais rica do mundo. A gente vai descobrir por que ela continua, mesmo pagando essas multas. E essa nem foi a única, ela já pagou várias. Tá? Justamente porque o produto dela são os nossos dados. É o que cada um aqui faz na internet, é o que cada um faz utilizando qualquer ferramenta do Google. É assim que o Google ganha dinheiro. Não só o Google, a Meta com WhatsApp, Facebook, TikTok também e várias outras. Tá? Prestem atenção nesse vídeo ali, por favor. Ali nós estamos vendo na Rússia uma estação de metrô em teste, onde ali a gente está vendo uma inteligência artificial. Ela está vendendo um bilhete de metrô. Ela vai entender o que você pergunta. Se você perguntar uma coisa nada a ver, ela vai te responder que está ali para te vender. Ela vai fazer toda a operação, tá? Entende a sua voz em qualquer idioma, tá? Você pode falar chinês lá na Rússia, que ela vai automaticamente identificar que você está falando com ela em chinês, ela também vai te responder em chinês, tá? E vai fazer a venda desse bilhete para você. Eu trouxe dois exemplos aqui, porque se eu for falar de exemplos de como a IA está revolucionando, a gente vai ficar aqui um mês inteiro. Mas eu trouxe dois aqui que me chamam a atenção. O primeiro foi esse do metrô. O nome dessa empresa se chama Kaka. É uma empresa de inteligência artificial russa que está fazendo esse trabalho. Esse sistema ainda está em teste, mas muito em breve ele vai ser homologado. Aqui a gente vê na China um grupo de crianças na sala de aula, isso lá já é comum, tá? Esse sensor neural que eles estão aí na cabeça, o que isso aí faz, gente? Quem aqui for pai vai ficar assustado. Imagina que seu filho está na escola, tá? E tudo que ele está fazendo, se ele está cansado, o professor vai saber. Se ele está dormindo, o professor vai saber. Se ele está nervoso, o professor vai saber. E ainda, para somar, eles têm uma caneta inteligente que o professor sabe se ele precisa de ajuste na escrita, ou seja, se ele tem a letrinha feia, a caneta vai dizer ao professor. A caneta vai dizer, baseada no tempo que ele demora a responder em conjunto com o sensor neural, se ele está
evoluindo conforme o normal para a idade dele em relação a cálculos matemáticos, a respostas lógicas. E aí o professor sentado lá na mesa dele, numa tela sensível, tem a fotinha de todos os alunos. Quando a inteligência artificial detecta algo anormal com esse aluno, aparece um alerta. O professor toca na tela e tem as informações da possível causa. Quando a aula termina, gente, automaticamente a inteligência artificial identifica os déficits do aluno para poder fazer o dever de casa dele. E depois corrige o dever de casa. Se a gente for pensar isso no ensino hoje, é absurdo. Existem pessoas que não querem que o filho se submeta a isso. Fica com vocês essa questão. Realmente é um processo diferenciado que nós estamos presenciando, tá? Aí a gente pergunta assim, mas Cristiano, isso aí vai acontecer lá na frente? Não. Isso aí já está acontecendo agora. Agora me respondam, quantos empregos vocês acham que essa atendente virtual do metrô vai tirar? Eu estou falando só de uma simples vendedora de guichê de metrô. Não que ela não tenha função importante, é uma trabalhadora. Mas quantas pessoas, quantos profissionais que executam esse trabalho vão ficar desempregados ou mudar de profissão? Tá? Os professores. Será que agora, se eu for um professor, eu tenho só que saber falar e transmitir o meu conhecimento? O professor que não se atualizar e entender como utilizar essa ferramenta que foi disponibilizada para ele e tirar o melhor recurso dela, ele também vai ser substituído. Por que eu coloquei esses dois exemplos? Nós vamos ver em poucos instantes que a inteligência artificial veio para, em relação a isso, duas coisas. Tirar e extinguir completamente algumas profissões, elas simplesmente não vão existir mais, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, e outras profissões vão ser remodeladas, inevitavelmente. Por quê? Com certeza, o proprietário dessa escola, seja ele público ou privado, uma escola pública ou uma escola privada, com certeza a direção pedagógica dessa escola vai querer que os alunos tenham o melhor rendimento possível. O país vai querer que as crianças sejam educadas de forma superior aos outros países. Então isso vai gerar uma corrida para ver quem educa melhor o futuro que vai estar mais apto a utilizar a inteligência artificial. Tá? É ignorante a gente pensar, vou dar um exemplo pessoal meu. Em 2014, eu comprei um Ford Fusion e ele já estacionava sozinho. Em 2014, vocês podem procurar na internet Ford Fusion 2014, que vocês vão ver lá que ele tem a função de autoparque. Em 2014. Agora, em 2024, o carro freia sozinho, acelera sozinho, retorna para a faixa. Você controla toda a parte interior do carro com comando de voz. A gente tem a BYD aí para provar isso. Tá? Faz parte. Santana, né? Que esse é um carro que a gente pisava, acelerava à frente. Né? A gente tem boas lembranças desse nosso passado, vamos dizer assim. Mas eu vou falar para vocês, o conforto sobe aos olhos. Só não em certos sentidos. Vejam bem, o Passat, cara, quantos quilômetros ele fazia com um tanque? Você lembra? Eu não lembro, mas você lembra, cara? Não, assim, você enchia o tanque, você iria rodar quantos quilômetros? Vai ser difícil a gente fazer esse cálculo aqui, mas o que eu vou falar aqui vai surpreender. Os carros híbridos que usam motor
elétrico e a combustão e utiliza o motor a combustão para carregar o motor elétrico, tem uma autonomia com um tanque aproximada de 1.100 quilômetros. Então, gente, se a gente pegar a inteligência artificial que está nos veículos novos, principalmente os chineses, que pegam um motor a combustão, que utiliza gasolina para carregar o motor elétrico, e você pode rodar com um tanque de combustível 1.100 quilômetros, vocês fazem ideia o que a inteligência artificial está fazendo? Por quê? Porque ela sabe gerenciar o momento de usar o motor a combustão para carregar a bateria. Você pode configurar um autosave para ela ficar no mínimo em 70%. Então você tem diversas formas de se beneficiar da inteligência artificial. Inclusive, sem fazer propaganda para a BYD, vão lá e dêem uma olhada. Tem 2 modelos. Inclusive os taxistas revolucionaram a forma de ganhar, porque antes um taxista enchia o tanque e ganhava X, porque ele tinha uma autonomia de X quilômetros. Agora, com o mesmo tanque, ele tem 10X de autonomia, então ele vai ganhar muito mais na mesma profissão. Precisamos ficar, não vou dizer assustados, precisamos nos atentar, precisamos ficar com atenção máxima para utilizar isso aqui a nosso favor. O taxista que conseguiu multiplicar por 10 o seu faturamento com o mesmo custo, ele vai viver muito mais feliz e muito mais confortavelmente. Isso faz com que a população em geral tenha um nível de vida melhorado através da inteligência artificial. O país pode crescer. A China, se vocês olharem gráficos do crescimento dela, ela explodiu nos últimos 10 anos. Por quê? Porque esse tipo de coisa está acontecendo. Pessoas mais bem capacitadas multidisciplinarmente estão aparecendo para trabalhar de forma mais cedo. Se a gente pegar um aluno desse, que tem um acompanhamento desse, personalizado, ok? Ele vai render muito mais do que um aluno que tem a atenção compartilhada ali com 40. Entende? Então, a inteligência artificial, ela faz esse tipo de mudança. Vamos lá, vamos prosseguir aqui para alguns outros dados. O futuro está aqui. Isso aqui é interessante, eu resolvi trazer antes de partir para dados mais assustadores ainda. Imaginem vocês não estão colocados no mercado de trabalho, ok? Vamos ter por partida esse conceito. Todo mundo aqui está procurando emprego, tá? Antigamente você ia para uma salinha de reunião, fazia ali uma didática com o entrevistador, respondia algumas perguntas, os mais falantes, vamos dizer assim, iam se destacar, dependendo, né? Porque tem gente que fala muito mais, não consegue transmitir o que realmente quer, mas sempre teria um destaque ali, haveria algumas dinâmicas, ou então era alguma entrega de currículo, a pessoa olhava seu currículo ali, te chamava para uma entrevista e contratava ali com base no que ela achava. Isso vai mudar. Na verdade, já existem vários sistemas que estão operando para fazer entrevista de emprego. Como que vai funcionar? Você vai fazer uma videochamada, tá? E do outro lado vai ter uma inteligência artificial, ela vai conversar com você, tá? E vai começar a te analisar a partir do momento que que ela começa a obter a sua imagem. Então ela vai ficar te perguntando coisas, tá? E vai medir as suas microexpressões faciais, ela vai medir a temperatura do seu corpo, ela vai medir absurdamente todas as respostas que porventura você dê a ela, ela vai bater isso com os dados que ela já tem de você através de várias pesquisas, tá? Ou seja, a entrevista de emprego vai para outro patamar. Só vai realmente ser selecionado quem realmente estiver apto a assumir aquela função. Inclusive, quando a
entrevista acaba, você faz inclusive teste com o tempo, ela fica te monitorando, ela sabe se você sair do navegador da página que você esteja, ela sabe para justamente você não abrir ali o chat GPT e colar, copiar, né, fazer ali uma pesquisa ali e responder corretamente, não. Você vai ter que saber. Ela vai saber se você tem probabilidade de estar mentindo. E aí o que vai acontecer? Para o chefe do RH vai ser muito fácil, entre aspas. Ele vai acessar a interface, vai ver ali todos os candidatos, a inteligência artificial vai ranqueá-los de acordo com o score que ela obteve nesses diversos fatores que ainda a empresa pode personalizar de acordo com o que ela deseje, tá? E vai pontuar o score de cada um desses candidatos. Aí a interação humana do chefe do RH vai entrar para ele poder decidir o candidato mais que ele ache mais apto a assumir a função. Muitas vezes a gente tem ali candidatos ali que tem o score perto, tal, ele pode fazer alguma opção em algum detalhe, alguma coisa que a máquina não conseguiu identificar. Mas isso, gente, eu estou falando neste momento. Imagina uma inteligência artificial dessa para a RH daqui a 5 anos. Vai ser outro patamar. Vai ser muito mais difícil você, sem conhecimento ou sem aptidões, arrumar um emprego porque você vai ter que passar pela IA. Fatalmente. Tá? Então, até agora, nós vimos que nós temos que nos adaptar. Nós vimos que isso já é realidade. Dando prosseguimento aqui, nós temos aqui alguns dados muito interessantes. Se a gente pensar sobre o impacto global da inteligência artificial no mercado de trabalho, nós realmente podemos ficar assustados com 14% dos empregos globais com risco de automação. Quando eu falo automação, praticamente o ser humano ser descartado, esse dado em 14% até 2030, que está bem aí, é assustador. Se a gente continua ainda com 32% das ocupações passando por mudanças significativas, também é assustador. Por que mudanças significativas? Praticamente vocês podem assumir essa postura, será necessário conhecimento em utilização de ferramentas de inteligência artificial para você cumprir o seu trabalho baseando na cobrança que você vai ter, porque o seu chefe, usando inteligência artificial, a própria inteligência artificial vai falar para ele assim, opa, o Evandro está demorando demais a fazer o trabalho dele. Já era para estar pronto. Então, você vai ser cobrado e você vai ter que aprender a mexer com a inteligência artificial. Por quê? Você pode pegar um chat GPT para fazer a maioria dos seus trabalhos repetitivos, fazer esse trabalho de forma mais precisa, com menos erro, mais rapidamente para ficar livre para fazer outras funções. Então, como que o mercado vai ser modificado? Por que essa mudança é significativa? Porque você que antes demorava X tempo para fazer uma tarefa, você trabalhando em conjunto com a inteligência artificial, você vai fazer muito mais tarefas no mesmo X tempo. Isso é fato. E isso vai ser colocado como normal. E vocês não vão querer serem funcionários, colaboradores, até chefes de alguma organização que é focada em eficiência e não utilizar essas ferramentas, porque senão, com toda certeza, você vai ser substituído. Inclusive, gente, eu vi casos que você sai de férias e aí uma parte menor da equipe, eu até usei esse exemplo ontem numa reunião que eu tive aqui, imagine uma empresa que tem 3 funcionários. Então, a gente tem 3/3. Se um funcionário sair de férias, os outros 2/3 vão ter que fazer o trabalho de 3/3. Porém,
o funcionário saiu de férias e falou assim: quero ver se eles vão desenrolar sem minha pessoa. Agora eles vão ver que eu sou importante. Mas aí quando ele volta, ele leva uma surpresa. E aí, gente, fiz falta? Não, eu usei o ChatGPT e programei ele lá e outras ferramentas também, desenrolamos aqui, deu tudo certo. Isso assusta, porque as empresas conseguirão resolver um maior número de problemas com menos pessoal. Isso aí é fato. O solucionamento de problemas cada vez vai ser mais rápido e vai gastar menos força humana. Ok? 54% dos trabalhadores globais precisarão ser requalificados até 2025. Por quê? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que 2025, que é o ano que vem, 54%, nossa senhora, Cristiano, como isso pode? A gente vai descobrir aqui que está muito mais avançado do que a gente sabe. Por isso que é importante a gente começar a pensar em se remodelar para apresentar um trabalho mais eficiente, tá? Uma notícia boa, 97 milhões de novos postos ou novas funções de trabalho até 2025 devido à inteligência artificial. Esses dados aqui, gente, não são meus, tá? A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, tá? Que apresentou no último relatório dela esses dados, tá? Então, sendo uma instituição de cunho internacional, onde ela luta pela qualidade de trabalho e a decência para os trabalhadores, ou seja, ela busca com que os trabalhadores tenham trabalhos decentes, no mínimo. Então, esses dados aqui realmente são preocupantes. Claro, cada governo reage de uma forma diferente, mas falando do Brasil, a gente tem aqui 41% das atividades de trabalho no Brasil sofrendo, de certa forma, algum impacto devido às mudanças tecnológicas. Quando a gente fala de mudança tecnológica, gente, não é só inteligência artificial não, tá? Se fosse, era mais fácil, né, para a gente acompanhar. Mas tem a danada da robótica, que é máquinas associadas à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, teoricamente, ela é inumana. É como se fosse um pensamento, né? É uma força de pensamento, de resolução de problemas com inteligência. Se eu pegar uma inteligência e colocar num robô, eu tenho um trabalhador físico muito inteligente. Ele não vai cansar, ele não vai dormir, ele não tem os problemas que o ser humano tem, ele não fica doente. Isso é um problema, tá? Então, além de nos preocuparmos com a inteligência artificial, nós temos que nos preocupar com a robótica também. Para vocês terem ideia, foi feita uma pesquisa pela própria Organização Mundial do Trabalho que diz 80% dos entrevistados, mais de 50 mil pessoas, trabalhadores de diversos segmentos foram entrevistados. 80% deles disseram que conhecem o ChatGPT. 52% disseram que usam o ChatGPT dentro das suas funções. Só que tem um dado interessante. Neste ano, um ano atrás, na pesquisa anterior, 42%. Então, isso é um dado significativo, porque de um ano para o outro, a gente falando numa escala de cerca de 10% dos trabalhadores começaram a utilizar o ChatGPT nas suas funções cotidianas. Isso é muito importante. Nós temos que nos preocupar com isso de certa forma, para sermos mais eficientes, para trazermos mais benefícios para o nosso posto de trabalho, tá? Continuando aqui, gente, a gente vê outros dados aqui que são interessantes. Aqueles 97 milhões de novos postos abertos, fica meio difícil mensurar, o relatório é gigantesco, mas são profissões, operador de robô, segurança de dados, são inúmeras microfunções que
estão nascendo devido à inteligência artificial, tá? Se a gente for aqui, ó, cientista de dados, é uma profissão emergente. Por quê? A pessoa que estuda profundamente dados, ela tem uma facilidade muito maior de interpretar informações oriundas de uma inteligência artificial. Então, o cientista de dados, ele com toda certeza vai ser chefe de equipe, porque ele vai captar dados através de inteligências artificiais e vai utilizar isso da melhor forma possível para o crescimento da corporação, ok? E até dele mesmo, falando pessoalmente. Engenheiro de IA, também. Engenharia de software, ciência da computação e diversas outras focadas em desenvolvimento de software. Isso está sendo completamente abalado pela engenharia de inteligência artificial. Por quê? Por um simples motivo: uma inteligência artificial programa. Para que eu preciso de um engenheiro de sistema se a engenharia de sistema pode desenvolver o código para mim? Então, os engenheiros de sistema, os analistas, eles vão ter que se especializar em inteligência artificial, porque eles vão estar no topo da cadeia. Eles vão programar ou adaptar a inteligência artificial para fazer códigos cada vez mais complexos, com raciocínio e dinâmica maior para a evolução da humanidade. Profissão em emergência, segurança cibernética. Com o avanço da IA, um hacker consegue muito mais rapidamente escanear a internet para achar brechas para fazer diversas coisas. Mineração de ativos, de criptomoedas, subtração de dados sigilosos, invasões de inteligências artificiais para dar comandos para prejudicar quem utiliza essa certa inteligência artificial. Então, toda a parte de segurança cibernética também vai estar em alta, ok? Especialista em machine learning, que é nada mais, nada menos do que quem instrui uma inteligência artificial dizendo o que ela tem que estudar, tá? Seja dado, seja imagem, seja vídeo. Hoje a gente tem um poder muito maior na inteligência artificial textual, tá? Para vocês terem ideia, uma grande instituição financeira aqui do Brasil comprou uma inteligência artificial da IBM, chamada Watson, e adaptou ela. Fez um comodato ali. Colocou ela em teste para mais de 65 milhões de clientes, tá? E aí eles antecipadamente viu que ia dar certo essa situação. Fizeram a aquisição da inteligência artificial. Hoje essa inteligência artificial roda no país para atendimento bancário e ela atende 65 milhões de clientes com mais ou menos 60 produtos. Ela reduziu o tempo de espera de 10 minutos para questão de segundos para a primeira interação, tá? Isso chegando a 96% de resolução exata quando ela é feita textualmente, ou seja, perguntas em algum tipo de chat, e em 86% quando ela é feita via voz. Ou seja, a pessoa pergunta, ela pensa e responde. Somente 5% dessas interações, neste momento, essa inteligência artificial da IBM não consegue solucionar o problema e ele tem que ser repassado a um operador humano. Se a gente for pensar nisso, num volume de atendimento, quantas pessoas vão ter que ser reposicionadas no mercado de trabalho? Quantas pessoas estavam ali naquele call center fazendo atendimento? Isso a gente está falando de instituição financeira. E as instituições de energia elétrica, de serviços públicos em geral e muitas outras coisas, empresas corporativas que têm call centers aí de atendimento, a área de telemarketing. Ou seja, se eu tenho uma inteligência artificial que consegue atender pessoas que estão ali numa fila ilimitadamente, ou seja, por exemplo, se eu tenho 100 pessoas na fila,
A mesma inteligência artificial consegue atender os 100 ao mesmo tempo. Se eu tivesse 100 pessoas no call center, cada um ia poder atender um por vez. Então, eu atenderia 100 pessoas. A partir do momento que eu tenho inteligência artificial que, tipo, não importa a fila, se a estrutura de telefonia lá suportar, se ela tiver como atender o maior número possível de clientes, a qualidade de atendimento dessa empresa vai lá para a estratosfera e com certeza ela vai evoluir o número de clientes exponencialmente, deixando os concorrentes para trás no mercado. A tecnologia da informação, a tecnologia baseada em inteligência artificial é muito interessante. Agora vejam um outro dado interessante sobre esse Watson. Ele conseguiu sair de 50% de resolução via voz em um ano de estudo, porque ainda tem um detalhe. Conforme ele vai atendendo e respondendo às solicitações das pessoas, ele aprende com isso. Essa inteligência artificial, ela aprende. Então, ela está trabalhando no atendimento e está aprimorando ainda o seu conhecimento para cada vez mais oferecer respostas. Tanto que em 10 meses, ele saiu de em torno de 52% e foi para 80%. Porque a inteligência artificial aprendeu sozinha, escutando as mais diversas dúvidas dos clientes. Então, ela, por si só, se aperfeiçoou e se tornou um atendente melhor. Tá? Dando continuidade aqui, gente, transformação das profissões, da automação à adaptação. Como eu disse para vocês, é fato, infelizmente ou felizmente, que diversas profissões vão deixar de existir. Quais exatamente são? É meio difícil a gente pontuar, mas muitas vão acontecer. Isso vai depender, na minha opinião, da velocidade com que a tecnologia avançar. Mas profissões já deixaram de existir hoje, por causa da inteligência artificial. Agora a gente tem aqui uma coisa bacana. Quem trabalha no cargo de analista de marketing vai ter que se evoluir para estrategista de marketing com IA. É diferente. O analista de marketing, ele vai usar a inteligência artificial para fazer copywritings, para reduzir textos de alta qualidade, muito mais impactantes para o público-alvo. Ele vai poder fazer imagens de forma muito mais rápida. Ele vai conseguir ter acesso a dados para gerar funis de venda de forma muito mais precisa e específica para aquela persona, para aquele público-alvo. Então, o analista de marketing, a evolução dessa profissão com a entrada da inteligência artificial, estrategista de marketing com IA. Fazer um texto, fazer uma imagem, a inteligência artificial vai fazer. Agora, a estratégia para utilizar esses recursos que foram gerados por ela, o estrategista de marketing vai entrar em cena. Então, não vai mais bastar o analista de marketing saber mexer no Photoshop, no Canva, que por sinal ficou absurdo com a entrada da inteligência artificial, outras ferramentas, diversas outras empresas e ferramentas surgiram aí na internet. É muito difícil vocês estarem navegando e não se depararem com um site aí que tem inteligência artificial para fazer música, para fazer vídeo, para fazer avatar, para fazer quase tudo. Então, analista de marketing, estrategista de marketing com IA. Essa área aqui, a parte administrativa, ela mexe com uma fatia gigante do mercado, que são as pessoas que estão dentro de escritório, que estão ali trabalhando, né? Secretárias executivas, auxiliares administrativos, toda essa série envolvida aí na parte administrativa de escritório. Especialista em processos automatizados. Por quê? A inteligência artificial faz um contrato muito mais rápido do que um ser humano, de forma muito mais precisa,
sem o ser humano ter que digitar mais que um parágrafo para isso acontecer. Basta ele saber dizer para a inteligência artificial o que ele quer que vai acontecer. Tá? Ele consegue formatar uma planilha do Excel com fórmulas altamente complexas sem nem saber mexer no Excel. Ele consegue formatar um documento do Word lindamente, de forma praticamente instantânea. Ele consegue fazer predição de dados, ele consegue fazer ajustes em documentos, ele consegue redigir e-mails, ele consegue verificar uma série de situações respondendo às mesmas de forma automatizada. Então, o assistente administrativo nunca vai acabar. Isso aí é fato. Porém, a cobrança para cima desse cargo vai ser muito maior, porque a velocidade com que o outro lado vai estar esperando a solução vai mudar absurdamente. Se você demorava algum tempo para resolver uma situação, um contrato, alguma coisa, porque você estava ali validando as cláusulas, pode esquecer. Você já hoje, com o ChatGPT, você consegue criar um assistente personalizado, onde você pode dar instruções para ele ter seu mini ChatGPT, entre aspas, dentro do próprio ChatGPT, que vai se chamar revisor de contratos. Todo contrato que você pôr lá, ele já vai ter o conhecimento e já vai saber como que você quer que ele confira esse contrato, inclusive reajustando ele, caso ele identifique padrões anormais, baseado no que você instruiu a ele. Então, rapidamente você consegue revisar um contrato e colocar lá na mesa do seu chefe para ele assinar. E isso é velocidade. Isso é a inteligência artificial com um especialista de processos automatizados. Pense você, que trabalha no escritório. Se você dominar, utilizar as mais variadas ferramentas de inteligência artificial que existem, você vai ser outro profissional, muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais prestativo, muito mais proativo e muito mais valorizado. Tá? Recrutador, não vou falar, a gente falou lá sobre as diferenças, mas vai ser analista de talentos com IA. Isso também vai mudar. Tá? E vendedores, consultor de venda assistido por IA. A parte das vendas é interessante, ela mexe direto comigo. Imagina você estar querendo comprar um calçado, só que você já comprou naquela loja. Aí você entra na loja. O vendedor, ele está com um dispositivo na mão. Você vai falar alguma identificação sua para o vendedor. Ele vai saber de todo o seu histórico, ele vai saber o número que você calça, ele vai saber um monte de coisa sua, ele vai saber os últimos produtos que você comprou. Então, se ele for um vendedor sagaz, sabendo dessas coisas, ele já vai te encaminhar mais ou menos para uma área, vai te oferecer produtos que têm uma probabilidade muito maior de serem comprados. Entende? Então, os vendedores com a inteligência artificial, eles vão tirar um proveito muito grande, porque eles vão saber, através dos dados coletados, de muita coisa sobre o comprador, de forma instantânea em tempo real. E a cada compra, essa inteligência artificial vai ficando mais especialista naquele cliente personalizado. Tá? Então, imaginem uma inteligência artificial trabalhando em tudo que você compra durante 5 anos. Se ela pegar a primeira e a última compra e colocar esses dados em questão e fazer ali uma análise desses dados, aí é onde entra o cientista de dados, ele vai conseguir, através do profissional de programação que está ajustando a máquina para ela trabalhar em cima disso, essa campanha de vendas aqui vai ser sucesso. Com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, gente, nós vimos que profissões vão deixar de existir, novas profissões vão existir e outras ainda vão se transformar. Tá? Tem espaço para todo mundo. Só que as profissões que não existem mais, a gente tem que se reinventar. As profissões que vão existir, vai de quem quer se atualizar.
e as profissões que vão ser remodeladas, readaptadas ou renomeadas, é simples. Você tem que utilizar a inteligência artificial para ser sua aliada, não distanciar ela de você, entendeu? Vamos lá, prosseguir, gente. A revolução da automação no trabalho. Aí aqui é onde a gente entra num fator crucial. Quando a gente diz de inteligência artificial no conceito do trabalho, nós temos que pensar no seguinte: o que eu era há 10 anos atrás sem inteligência artificial e o que eu vou ser 10 anos para frente usando a inteligência artificial? Alguém aqui consegue me dizer se antes você era pior e agora você é melhor utilizando a inteligência artificial? Vamos para a Kelly. Você consegue, Kelly, me dar um exemplo? Você usa inteligência artificial? Você usa o quê? Você edita a mensagem. Você já imaginou se você tivesse essa ferramenta ou tivesse conhecimento muito maior de outras ferramentas há 10 anos atrás, como você estaria hoje? Se você há 10 anos atrás estivesse utilizando toda essa parafernália de inteligência artificial, se você estivesse utilizando ela para estudar, para trabalhar a nível pessoal, você acha que hoje você seria melhor? É? Com toda certeza. E daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Aposentar. Você acha que vai se aposentar de forma mais hábil, sendo uma profissional melhor, ou você acha que vai ser igualzinho você está agora? Mais hábil, né? E vamos lá, você vai se aposentar daqui 10 anos, então vamos chegar nos 5 anos, que você ainda vai estar na ativa. Daqui a 5 anos, se você começar a utilizar a inteligência artificial hoje, você acha que os colaboradores que você faz gestão, você acha que iria tratar eles da mesma forma com que você trata agora? Como assim? Viu, gente? A Kelly, eu acho que ela responde por todos. Se nós começássemos a utilizar a inteligência artificial lá atrás, hoje nós estaríamos mais preparados para o susto que a gente está tendo agora. Se a gente não começar agora, a gente vai ter problema. Só que o problema, ele vai vir mais rápido do que 10 anos. Vocês podem esperar aí coisas de 1, 2 anos, a situação vai estar bem diferente. Uma boa notícia é que os nossos filhos, já nascendo com o celular na mão, eles já nascem meio que acostumados. Muitas pessoas na casa ali de 25 para frente podem sentir diferença. Então a gente tem que se preparar para a revolução da automação no trabalho. Se nós quisermos ser mais eficientes, nós temos que automatizar. Tá? Vamos prosseguir aqui, gente. Isso aqui é interessante. Dados é igual a novo petróleo e informações é igual a transações. Falando especificamente no contexto da FENAB e do sistema ABB. Só que isso serve também para qualquer um de nós. E para todas as corporações, sendo ela pública ou privada. Ok? Dados. Por que o dado é o novo ativo mais valioso? Porque a partir do momento que eu sei algo de alguma coisa, eu posso transformar ela em transação. A partir do momento que eu sei da sua rotina, a partir do momento que eu sei da rotina do outro, eu consigo utilizar ela ao meu favor. É assim que as empresas fazem. Um exemplo é o WhatsApp. O WhatsApp aqui todo mundo conhece. Ele começou a operar aí alguns anos atrás e eu já ouvi várias vezes como que o WhatsApp faz
para se sustentar, sendo que ele é de graça e lá dentro não tem nada? Simples. Ele coleta seus dados e ganha dinheiro com isso. Te vendendo coisa, vendendo seus dados para empresas te vender. Do mesmo jeito é o Gmail. O Gmail é espetacular. Eu amo o Gmail. É lindo entrar ali no Gmail, bonitão a interface, tudo organizado, lindo. Eu tenho conexão ao Google Agenda, ao Google Fotos, ao Google Drive, a planilhas. É uma máquina o Gmail. É de graça. Não se engane, meus amigos. Ali, o Gmail é a menina dos olhos da Google. O Gmail consegue saber praticamente tudo de você. Vocês já imaginaram que o Google tem inteligência artificial? Vocês já imaginaram se o Google pegar uma inteligência artificial? Olha essa, Dan. Imagina o Google soltando a inteligência artificial dele dentro do Gmail. Aí o engenheiro de máquina fala assim para a inteligência artificial: você vai vasculhar todos os Gmails dos nossos usuários e vai fazer um relatório separado de cada um deles, de tudo que você encontrar em relação a compromissos, em relação a gostos, em relação a compras, em relações a esporte, ou seja, você vai fazer um relatório de cada ser humano que usa Gmail e vai computacionar isso num computador quântico para quando eu tiver um anunciante que quer vender um tênis, você instantaneamente mandar a promoção para todos esses mesmos Gmails. Quanto que isso aí vale? É assustador, é muito dinheiro. Falando no contexto da FENAB e do sistema ABB. E se a FENAB tiver os dados de todos os associados de todas as ABBs? E se as ABBs utilizarem esses dados para melhorar o nível de associação, para melhorar a velocidade do atendimento, para fazer com que o lead, a pessoa que quer se associar, se associe com o mínimo de trabalho possível, para fazer uma pesquisa com os dados desses usuários e identificar a lista de desejos comum da maioria deles para colocar isso nas unidades. Se as unidades estiverem preparadas com inteligência artificial para dar informações, para avisar de eventos, para fazer inscrições, para permitir um acesso automático numa academia, para medir o tempo do nadador e mandar um e-mail automatizado para ele dizendo que ele tem que melhorar, para avisar os associados que são pais que obtivemos uma modalidade nova que pode interessar ao filho dele, que existem promoções que ele pode utilizar em família com um percentual de desconto, porque a máquina disse que isso é viável. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos os dados. Para isso, todas as empresas que querem ficar presentes de forma sólida no mercado digital têm que, o mais rapidamente possível, colocar as mãos nos dados do seu público-alvo direto, para poder estudar a persona desse público e oferecer as melhores soluções baseadas na coleta de dados e no resultado que foi obtido pela inteligência artificial. Tá? Então, dados é o novo petróleo, é o novo ativo. Informações vira transações. Tá? A Amazon tem um mercado nos Estados Unidos que está em teste, que o que acontece? Ela fez uma parceria, ela tem a própria Amazon, tem a Alexa. A Alexa, não sejam bobos, quando você conversa com ela, isso ali está sendo gravado, tá? A inteligência artificial está te estudando. Ela reconhece o seu comportamento para depois, lá na frente, eles vão ganhar dinheiro com isso. A Alexa é muito legal, eu falo com ela, ela coloca um som, ela passa o Spotify. Você sabia? Você pede, Alexa, por favor,
Esse cara sou eu, do Roberto Carlos. Isso já é um padrão. Ela está te analisando. Ela está pegando comportamentos seus e gostos. Você vai receber uma promoção para ir lá no fim do ano, ver o Roberto Carlos no navio, tá? Você coloca uma música dessa, você é romântico. Vai chegar um e-mail, você mandar flor para sua esposa. Vai chegar um e-mail para sua esposa para agendar um jantar. Eles vão ganhar dinheiro. Informação é igual a transação. É um conceito muito básico que sempre existiu. Isso chama-se chantagem. A partir do momento que eu sei alguma coisa de você, eu posso ficar calado ou eu posso falar. Então, dados, gente. O novo petróleo, o novo ativo global, não é o combustível, não é a energia elétrica, são os dados. Os dados vão mover o mundo. Falando do supermercado da Amazon, lá nos Estados Unidos, olha só, imagina que você para seu carro, chega, pega um carrinho, o carrinho é inteligente, tá? Você coloca o seu cartão de crédito via aproximação, ou simplesmente você liga o comando de voz e fala o dado que te identifique, tá? Seu ID. Você é identificado, se identificou-se. Entrou no supermercado, fez suas compras. A gente está falando de Amazon, gente. Tudo que você comprar lá vai fornecer dados para eles. Cada produto. Aí, você não precisa pegar fila para pagar. Você não precisa se preocupar se o preço está mais caro ou não. Ele já te diz, tá? Porque no carrinho tem um LCD, tem uma tela, um LED para você ver, né? Os seus produtos. Aí você toca na interface, você obtém as marcas similares, qual que está com menor preço, e ainda você pode ter dados de informação baseado no seu perfil, se você quer produtos com lactose, sem, com glúten, sem, ou seja, eu confesso que eu acho isso interessante. Podem saber meus dados, porque eles estão facilitando a minha vida. Poxa, eu entro no mercado, eu não preciso me preocupar. Inclusive, tem uma função que ela te fala a lista de mercado baseado no que tem atualmente dentro da sua geladeira, que é comercializada pela Samsung e tem uma parceria para informar os produtos que tem ou não dentro dela para quando você for nesse supermercado. É um nível absurdo. Agora, o melhor é você fazer suas compras, pegar o seu carrinho e sair da loja. Automaticamente é debitado no seu cartão. Você não precisa falar com nenhuma pessoa, a não ser que você queira, mas você simplesmente sai. A cobrança é feita automaticamente no seu cartão de crédito. Se você não tiver saldo, vai apitar. Mas, teoricamente, você pode sair, né? Então, gente, novos ativos, novas tendências, um novo mercado, um mercado baseado em dados, tá? Adaptabilidade constante. A gente está falando de inteligência artificial e notem que, na verdade, a inteligência artificial ela já existe há muitos anos, desde 1700. Historiadores, grandes pensadores, próprio Einstein. A gente viu ali na Revolução Industrial as máquinas a vapor, tá? Depois a gente veio com a telefonia. Antigamente, para você fazer uma ligação, a operadora lá escutava para onde você queria, ela colocava a linha de forma manual. Hoje a gente tem telefone celular, tá? Hoje a gente tem o Elon Musk colocando mais de 4.000 satélites na órbita terrestre. Isso falando de SpaceX, não estou nem contando as outras empresas que tem. Depois vocês busquem no Google, mapa de satélites na órbita terrestre. Vocês vão se surpreender. Mas sobre a adaptabilidade constante, vocês vão ter uma coisa em comum comigo. Os meus pais, quando eu era menor, falavam assim: Cristiano, não
entre em carro de estranhos. Não entre em carro de estranhos. Não sei se vocês já ouviram isso. Quem aqui já andou de Uber? É um carro de estranho. Nós fomos criados para não entrar em carro de estranho. Nós temos o Uber, tem a 99, tem outras, tá? E agora? Como que a gente faz? Adaptabilidade constante. Vocês têm que se adaptar para a nova geração de tecnologia, senão vai ficar difícil para vocês apresentarem resultados, vai ficar difícil para vocês acompanharem. Nós temos que nos adaptar. Olha só, exemplos reais de automação. O Watson da IBM, a IBM, por sinal, né, gente, a gente tem que tirar o chapéu, é uma empresa magnífica. Ela opera no globo já há muito tempo. Essa tecnologia dela aqui de inteligência artificial, ela vende. E aí as grandes empresas e corporações que fazem a aquisição dela, depois personalizam ela, tá? Nós temos aqui a Amélia, a Aura e a conhecida Magalu. A Magalu também é um personagem aí que veio no início, tá? Assim, com essa onda de tecnologia. É como eu disse para vocês, uma coisa interessante, a ONU demonstra que países subdesenvolvidos, principalmente os africanos, vão ter um delay em ter que acompanhar a automação. Porque, infelizmente, uma grande parte da população não tem acesso à internet, não tem computadores, não tem dispositivos móveis, e então eles estão ali envoltos à produção agrícola e outros trabalhos manuais, sequer acesso à energia elétrica. Então, países com menos estrutura, com menos desenvolvimento, infelizmente, vão demorar muito mais a atingir um nível desse. Já o Brasil e países já bem mais desenvolvidos, vai ser o contrário. Vai ser muito rapidamente, tá? Então, isso é assustador, né? Em apenas 5 meses de treinamento, o IA já consegue entender 100% das perguntas escritas e 83% das perguntas faladas. Depois de 10 meses, o sistema já responde 96% de todas as perguntas corretamente. Tá? Então, falando de substituição humana para atendimento, é muito sério. Muito sério. Isso porque nós estamos falando de inteligências artificiais que teoricamente estão engatinhando, tá? Nessa versão moderna. Sem esquecer lá da Revolução Industrial e parará. Mas falando de inteligências artificiais que são recentes dessa década, nós temos um avanço aqui exponencial. Tá? Outros dados aqui muito importantes. Se a gente for olhar aqui esses setores que são mais impactados, eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó. O primeiro lá, a gente falando de TI e tal, mas arquitetura e engenharia, setor jurídica e as operações financeiras, a gente com certeza tem um baque grande, porque esses segmentos, eles têm muitos profissionais. Sabe, assim, é uma curva um pouco maior na minha opinião. Pensa você sendo um jurista, tendo que ver uma inteligência artificial corrigir uma petição, por exemplo, com 100% de probabilidade de acertar todas as variáveis da lei. Tá? Se a gente for pensar, como que o juiz vai julgar utilizando inteligência artificial? Será que o juiz vai deixar a inteligência artificial tomar a decisão? Como que isso vai ser feito? Eu acho que ainda não. Porém, o juiz vai ter muito mais condições de cometer injustiça através dos dados que ele vai ter acesso. Tá? Ele vai ter muito mais condição de adaptar ou até mudar completamente
uma decisão que ele possa vir a tomar em relação àquela situação utilizando a inteligência artificial, tá? Os processos vão tramitar muito mais rapidamente. Então, outro nível. Arquitetura e engenharia. Pensa, você é um engenheiro, antes você ficava lá com seu tripé, fazendo, utilizando compasso, um monte de coisa. Isso já acontece já há algum tempo, né? Os programas já substituíram isso, a gente tem o AutoCAD, a gente tem um monte de coisa aí para fazer essa parte. Porém, você tinha que comandar essas ferramentas. Agora a inteligência artificial, ela pode escutar de você qual que é o tipo de arquitetura que você mais gosta e pode desenvolver um projeto inteiro de um edifício com hidráulica, elétrica, toda a estrutura do empreendimento pode ser feita muito rapidamente com uma inteligência artificial. Vocês fazem ideia o que isso impacta na vida de um engenheiro ou de um arquiteto? É muito assustador. O que vai acontecer? Cada vez mais projetos personalizados vão ganhar valor. A inteligência artificial faz, o humano personaliza. Só que ele vai ter que se adaptar. Ele não necessariamente vai ficar fora do mercado, porque eu sou um construtor. Para mim, tanto faz se quem vai fazer o projeto é uma inteligência artificial assistida por um humano. Se é um humano, para mim, tanto faz. Só que eu, como conhecedor, eu vou preferir que ele use a inteligência artificial no projeto, porque a probabilidade de erro é muito menor. Muito menor. Tá? Então, isso prova que impactados todos seremos. Temos que nos aliar à inteligência artificial para oferecer resultados mais precisos de forma mais rápida. Qual que é a tendência? Redução de custo nos serviços. Qual que é a consequência? Aumento da qualidade de vida geral do ser humano. Tá? Vamos lá. Oportunidades criadas pela automação. Tá? A automação, ela aumenta a eficiência, ela faz com que o humano foque em criatividade e inovação. Aqui eu tenho um alerta para fazer, tá? Tem pessoas que deixam de pensar para utilizar a inteligência artificial. A conta vai chegar, tá? Tudo que eu vou fazer eu uso a inteligência artificial. Vou no chat GPT e nem confiro, nem nada. A conta vai chegar. Existem estudos americanos que dizem que as crianças estão, teoricamente, menos pensativas, menos criativas e mais suscetíveis a ficarem preguiçosas mentalmente. Justamente porque tudo é resolvido com inteligência artificial. Então, a criatividade e a inovação vai estar em alta aí nos próximos anos. Trabalhadores, profissionais que apresentam serviços fora da caixa, fora da curva, coisa que a inteligência artificial não consegue fazer ainda, vão estar em alta. Precisão e redução de erros. Todo mundo aqui sabe que a precisão reduz erros. Quanto menos eu erro, mais eficiente eu sou, melhor eu sou visto, mais assertivo eu sou, mais lucro eu vou ter. As grandes corporações, elas pensam com toda certeza nessas duas palavras, precisão e redução de erros. A partir do momento que eu aumento a minha precisão, eu reduzo a minha taxa de erro. Fazendo isso, eu tenho um sucesso maior. É óbvio. Então, quem procurar se aliar à inteligência artificial para ser mais preciso, reduzindo os seus erros, é interessante. Eu me lembro que existem pessoas que erram muito, ortograficamente falando. Aí veio aquela linhazinha vermelha que você clica e corrige a palavra, coloca ela certa. Você redige um e-mail, um contrato, tudo sem se preocupar com o português.
Será que isso a longo prazo vai fazer você escrever menos certo? Será que isso vai diminuir o seu vocabulário? Porque você só fica utilizando inteligência artificial, você não escreve mais. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Mas redução de erros e aumento de precisão é realmente uma coisa que a gente deve levar em consideração na utilização dos processos de automação e inteligência artificial. Criação de novos empregos, gerenciamento de sistema de automatização. Gente, está chegando aqui ao final já, eu vou abrir as perguntas, mas vejam, não precisam ficar assustados, não precisam temer essa nova mudança. A gente pode ter como fator preponderante para isso estar acontecendo assim, a gente pode colocar isso um pouco na pandemia. Antes da pandemia, o avanço ia acontecer inevitavelmente. Porém, com a pandemia, como o mercado de trabalho foi para o home office, né, a grande parte do trabalho foi para o home office, empresas infelizmente fecharam, outras surgiram, né? A gente não precisa ficar com medo. Só que nós fomos obrigados a nos readaptar por causa da pandemia. Isso aqui a gente pode tratar como uma pandemia. Quem vai tomar vacina e entrar para o mundo de conhecer essas ferramentas são vocês mesmos. A decisão sempre vai ser de vocês. Não precisa ter medo. Vou falar uma coisa para vocês. Utilizar o ChatGPT, tranquilão. Tem algumas funções lá que são avançadas e tudo, nada que uma semaninha ali de estudo e treino você não tira com a mão nas costas. Utilizar um Canva na nova versão, praticamente ele conversa com você, ele mede toda a distância das imagens, tudo. Outras inteligências artificiais aí de tradução e outras milhares que tem aí, elas são feitas justamente numa formação que eu tenho, que é o XUI, que é User Interface e Experiência de Usuário. A gente consegue fazer com que a ferramenta seja aplicada ao usuário da forma mais simples possível, justamente para ele não precisar fazer uma faculdade com cada ferramenta que aparece. É justamente por isso. Então, nós temos que nos adaptar e essa parte aqui, ó, gerenciamento de sistemas de automação. Isso não é uma profissão, tá? Isso é um conceito que vocês têm que passar a ter. Eu vou explicar melhor. Olhem só aqui, ó. Se a gente tem algumas tarefas automatizáveis, eu vou dar, isso aqui é só exemplo, tá, gente? Se a gente for pegar as profissões e ver as tarefas que são automatizáveis, a gente ficaria aqui o ano inteiro. Porque só o ChatGPT, ele mexe com texto, ele mexe com gráfico, ele mexe com diversos softwares, ele analisa dados, ele tem todas as ciências em um só lugar. Então, a automatização de tarefas baseada em inteligência artificial são inúmeras, tá? Então aqui a gente tem entrada de dados e processamento de documentos, toda a parte de documentos, agendamento de reuniões, atendimento de cliente e suporte interno, gerenciamento de documentos e contratos, de triagem e respostas a e-mail, relatórios e análise. Isso aqui são tarefas cotidianas, comuns, que podem ser automatizáveis. Se vocês perguntarem para o ChatGPT, é tão bacana, o ChatGPT, por exemplo, se você perguntar para ele, eu sou um profissional que trabalha na FENAB, a minha função é essa, eu trabalho de tal hora a tal hora, as minhas principais funções listarei agora. Coloca lá uma listinha, fica lá 20 minutos, dizendo para a inteligência artificial sobre você. Aí no final você fala assim, agora que você sabe quem sou eu, crie um plano e me diga em tudo que você pode me ajudar na minha rotina de trabalho para me tornar um profissional melhor. O próprio ChatGPT vai te falar o que ele pode fazer para você. Esse é o bacana. E aí tá, ele fala lá uma coisa. Aí, o que é isso? Eu nem sabia isso.
ChatGPT, não entendi essa parte. Me diga o que é isso. Ele vai te ensinar. Então o mundo se modificou. Aquisição de conhecimento constante. Falo para vocês com toda certeza, eu gostaria muito, quando eu tinha 18 anos de idade, o ChatGPT existisse. Vou falar para vocês, hoje eu era uma máquina, porque hoje, com pouco tempo que a gente tem assim, né, para utilizar ele, o meu conhecimento já expandiu-se assim, muito, é ignorante, sabe? Hoje eu sei de diversos temas, diversos assuntos, eu me tornei um curioso nato. Tudo que eu tenho curiosidade, eu não vou no Google mais, Google é passado para mim. Se bem que o Google, se vocês repararem, quem aqui reparou que ao se fazer uma pesquisa no Google, agora ficam umas linhas cinzas assim, ó. Sabe o que é aquilo ali? Antes o Google respondia instantaneamente com base de dados. Agora ele responde com inteligência artificial. Por isso que aquelas linhas ali, ó, em Ajax, é a inteligência artificial buscando a melhor resposta para aquela palavra-chave ou aquele contexto ali perguntado. Então, o Google, o buscador Google, não vou dizer que ele é passado, mas eu sou muito mais utilizar o ChatGPT. Na versão 4, o próprio ChatGPT, gente, começou ali, hoje a gente já está na versão 4. Tem o Mini, tem o O, então, que inclusive o O agora pensa, tá? Estamos cada vez mais próximo da inteligência artificial que vai ter autoconsciência. Aí é uma outra história para uma outra palestra, mas quando a inteligência artificial chegar no ponto dela apresentar soluções criativas pensando identicamente a um ser humano, só vai faltar um pouco mais de tempo para ela ter emoções. Aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Por enquanto, a gente precisa se unir a ela, tá? Vamos lá. Oportunidades criadas pela automação. Se automatizando com a inteligência artificial, tá? Você utilizando a inteligência artificial ao seu favor, você vai aumentar a sua eficiência e, logicamente, a sua produtividade. Você vai reduzir o seu trabalho, reduzindo a quantidade de erros que você comete ou praticamente eliminando-os ao zero. Tá? Criação de novos empregos, novas funções, como gestores de automação e especialistas em IA estão surgindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fiquei desempregado. Eu preciso ter um computador e uma internet, só isso. Eu vou desenrolar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ChatGPT, vou pagar ali ele, para mim ter a versão mais atual, vou pegar o telefone, vou puxar ali o Google, vou buscar assim, panificadoras no Sudoeste. E vou ligar lá e vou falar assim, ó, eu revoluciono o marketing do senhor aí, vou fazer o senhor vender muito mais pão, sem o senhor ter que pagar a agência, por um valor justo, ainda vou dar consultoria para o senhor e ainda dou um jeito de fazer uma técnica de site aí para o senhor ter um marketing efetivo aí geolocalizadamente e vou conseguir vender com o senhor. Vou conseguir vender mais para o senhor trabalhando em conjunto. Só preciso que o senhor me dê essa oportunidade. Inclusive vou fazer uma campanha, a gente vê o resultado. Se o senhor vê que teve resultado, a gente conversa. Tá, 10 pode falar que não quer, mas um vai falar que quer. Aí esse que quis vai falar para o vizinho, que vai falar para o outro. E eu vou continuar ligando também. Abrir uma empresa. Entendem? Agora vamos pensar isso aqui dentro do trabalho. O que vocês podem fazer para serem profissionais melhores? O que vocês podem pensar para oferecer serviços melhores para a FENAB? Ideias, insights, formas de revolucionar o que você já faz, formas mais eficientes de trazer resultado, formas de otimizar o seu tempo para você fazer o dobro do trabalho
que você faz de forma menos cansativa, com menos erro, levando mais produtividade, fazendo a FENAB crescer junto com vocês. É isso que a inteligência artificial pode fazer, desde que vocês se alinhem a ela, tá? Falando diretamente no conceito da FENAB, a FENAB, com certeza, tem que acompanhar a evolução, já está fazendo tudo para isso, em relação a processos de automação, a processos de aperfeiçoamento profissional do corpo colaborativo, dando oportunidade para eles, como uma palestra dessa, uma trilha de conhecimento, para vocês que não sabem, está em desenvolvimento uma trilha de conhecimento, onde vocês vão ter acesso a informações completas para se tornarem profissionais na utilização do ChatGPT de forma avançada, tá? Inclusive, no próximo slide, né, passando esse no outro, eu vou falar de uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que de tudo que eu falei é o melhor, tá? Então a FENAB, ela pode otimizar pensando como um corpo diretivo que quer avançar o sistema ABB, é óbvio que a automação, porque não podemos confundir automação com inteligência artificial. Estão ligadas, mas são bem diferentes. Tudo que for possível nós termos em relação à automatização para fazer que as unidades tenham recursos mais rápidos e mais aprimorados em amplo aspecto para que elas possam fazer uma retenção maior e uma aquisição mais fácil de associados, será viável. Tá? Falando agora em relação à maior rede de clubes do mundo. Tá? Agora eu peguei exatamente a quantidade, eu tinha um valor equivocado, mas agora eu já sei. Tá? A quantidade e a abrangência, realmente, como a maior rede de clubes do mundo, a ABB pode se fortificar, tá? O sistema ABB pode se fortificar imensamente utilizando processos de automação e de inteligência artificial por trás. Veja bem, a partir do momento que as unidades tiverem disponíveis sistemas que atendam para organizar, estruturar, fortificar e padronizar toda a parte de marketing, toda a parte de colaboração. A ABB Comunidade, por exemplo, tendo ali ferramentas de automação e de inteligência artificial para os educadores. Os educandos também tendo acesso a certos tipos de tecnologia para fazer com que a transmissão do conhecimento por parte do projeto seja ampliada, amplificada, aprimorada, levada de forma mais rápida e até mesmo disponibilizada de forma mais abrangente, eu acho que vale a pena a gente pensar no conceito da inteligência artificial dentro do sistema ABB. Tá? Agora, para a gente, se a gente vê aqui, ó, como que nós vamos nos preparar para enfrentar e se aliar ao processo de automação? Nós temos que desenvolver competências digitais. Não adianta nada aqui a gente falar de inteligência artificial, de automação, de mudanças, de velocidade com que isso está acontecendo, sem que desenvolvamos as nossas habilidades e competências digitais. Gente, antigamente, você tinha que ter um curso de Word, Excel, Windows. PowerPoint era luxo. Você desenrolava um emprego. Na verdade, antes era datilografia. Agora as coisas mudaram. Nós temos que ter habilidades para somar as nossas skills multifacetadas. Nós temos que saber um pouco
de inteligência artificial, nós temos que conhecer alguns programas de inteligência artificial, de preferência os que mais podem nos beneficiar, ou seja, nós temos que urgentemente desenvolver as nossas habilidades. Se vocês desenvolverem as habilidades de vocês, inclusive utilizando a inteligência artificial para isso, com toda certeza vocês não precisam temer nada. Muito pelo contrário, vocês se tornarão cada vez mais fortes e necessários para a organização. Tá? Vocês têm que ter o foco em soft skills. O que seria isso? É um conjunto ali das competências digitais. É como você é pessoalmente no seu ambiente de trabalho. Tá? Não adianta nada você ser um especialista, não adianta nada você ser uma pessoa entendedora e ter várias competências digital e as suas habilidades de comunicação, de interação, de convívio não estarem afinadas, tá? Então, através de estudos também da OIT, da Organização Mundial do Trabalho, é fato que competências como empatia, boa colaboração interpessoal, tudo isso vai fazer com que você tenha o seu espaço de trabalho amplificado. Por um detalhe, até me surpreendeu. Note o pensamento. Se eu tenho uma inteligência artificial que resolve grande parte dos problemas de uma pessoa e ela ainda é difícil de conviver, fica complicado. Né? Então, quanto mais nós nos prepararmos para estar colaborando para o crescimento da organização, isso com certeza pode ser levado em conta numa decisão na hora do corte de um profissional devido à necessidade dele em relação à inteligência artificial. Se ele usa a inteligência artificial a seu favor, se ele consegue desempenhar tarefas com rapidez, com menos erros, e todo mundo gosta dele, isso com certeza vai fazer a diferença no mercado atual. Lembrando que nós temos os postos de trabalhos home office, que também vão passar a ser parte de grandes empresas. Por exemplo, a Google, ela depois da pandemia começou a obrigar funcionários a voltar ao ambiente físico. Outros foram pedidos a escolher se queriam um ambiente híbrido ou 100% online. Por incrível que pareça, as pessoas estão preferindo voltar ao ambiente físico. Por um único motivo, interação social. As pessoas estavam ficando muito sós. Tá? Então, é uma tendência global. Tá? Adotar a mentalidade de aprendizado contínuo. Com toda certeza, isso faz a diferença. A partir do momento que você é uma pessoa estudiosa e tem interesse em aprofundar o seu conhecimento, em ser melhor a cada dia, em conhecer um pouco das coisas que você não conhece, para ter uma gama de habilidades disponíveis, com toda certeza isso vai ser um diferencial. Tá? E saber trabalhar ao lado da IA. Isso é muito importante. Existem vários e vários métodos para você conseguir utilizar a IA a seu favor. Gente, não pensem que isso é só profissional não, tá? Você aprende inglês muito mais rapidamente com a IA, você aprende a programar muito mais rapidamente com a IA, você aprende a tocar piano, tocar um instrumento, você aprende várias habilidades pessoais utilizando a inteligência artificial. Existem uma série de inteligências artificiais destinadas especificamente a determinadas coisas. Por exemplo, inteligências artificiais que até leem gestos em libras estão sendo desenvolvidas para a inteligência artificial transformar os gestos em algum tipo de informação para os deficientes. Então,
em amplo aspecto, a inteligência artificial vai ser trabalhada. Teve alguém que teve a ideia de trabalhar essa inteligência artificial para que isso acontecesse. Eu vi uma aula de piano virtual, a pessoa coloca um óculos de realidade aumentada em 3D, aparece um piano na frente dela e ela toca Beethoven instantaneamente. Por quê? As teclas que ela tem que ir seguindo ficam diferentes a cor. Então ela simplesmente vai seguindo ali, como se fosse um Guitar Hero, né? Para tocar guitarra, só que com realidade virtual. A diferença é, o Guitar Hero, aquele videogame de tocar guitarra, ele não para, você erra. A inteligência artificial viu que você não conseguiu acompanhar a velocidade do movimento ali da nota, ela para e espera você se adaptar. Ou seja, a inteligência artificial, ela faz a adaptação da velocidade daquele aluno para que ele aprenda de forma mais lúdica e tenha mais facilidade e não desista, porque a dificuldade das pessoas a aprenderem ciências que têm um pouco mais de raciocínio, que dependem um pouco mais de lógica, geralmente as pessoas costumam a começar e depois desistir no meio do caminho. Com a inteligência artificial, tarefas que eram antes extremamente complexas, ela consegue facilitar de forma personalizada para você. Então você vai conseguir fazer muito mais, aprendendo de forma muito mais rápida. Tá? Isso aqui, na minha opinião, é a parte mais importante dessa palestra. Tá? Para todos vocês, para mim, para todos vocês, não interessa o cargo. Para todos vocês, todos. Nós temos que criar essas duas habilidades comuns para nos adaptarmos e prosperarmos, tá? Engenharia de prompt. Como vocês bem sabem, a parte da inteligência artificial que responde por texto, ou seja, como o ChatGPT, você pergunta textualmente e ela te responde textualmente, é de longe a inteligência artificial mais avançada. Vimos isso até ali naqueles dados que eu apresentei do Watson. O que é engenharia de prompt? Engenharia de prompt é nada mais, nada menos, para descomplicar, vou explicar para vocês, é como você faz as perguntas para a inteligência artificial. Tá? Eu posso chegar no ChatGPT e perguntar assim, o que é um dia quente? Ele vai me responder. Agora, se eu perguntar para ele, o que você poderia me dizer sobre um dia quente em tal região, com esses aspectos, tarará, tarará, ele vai me dar uma outra resposta totalmente diferente. Tá? Então, engenharia de prompt é todo um conceito que existe para você formular questões textuais para apresentar à inteligência artificial de forma a ela te responder com a maior precisão possível o que você está buscando. Então, eu estou dizendo que a engenharia de prompt é nada mais, nada menos que uma ciência que surgiu onde nós aprendemos a conversar com a inteligência artificial para obtermos as respostas mais aperfeiçoadas possíveis dentro do conhecimento dela. Engenharia de prompt, gente, o nome assusta, né? Engenharia de prompt. Assim como no Google, se a gente colocar site 2 pontos, a gente pode fazer uma busca personalizada direto no navegador, a gente tem várias outras formas da gente utilizar ali o Google, por exemplo, que ninguém nem sabe. Só vocês ir lá em busca avançada que vocês vão ver uma série de diferenciais que tem lá. É a mesma coisa como, por exemplo, com o ChatGPT. A engenharia de prompt é nada mais, nada menos que você entender como e o porquê isso é essencial. Como? O que eu tenho que escrever? Como escrever? Entende? Tem toda uma sequência, tem toda
uma lógica ali por trás, tem toda uma série de mini códigos que você pode utilizar ali, que aí a ferramenta realmente se transforma. Então, eu acho que todo mundo deveria se transformar no engenheiro de prompt. A engenharia de prompt, ela é fundamental. Eu posso usar o ChatGPT lá tranquilamente sem ser um engenheiro de prompt. Quando eu me tornar um engenheiro de prompt, ele vai me entregar outro tipo de resultado, tá? Se você tiver interesse, em uma semana você vira um engenheiro de prompt. Uma semana, estudando 1 hora por dia, você consegue virar um engenheiro de prompt, tá? Não é bicho de 7 cabeças. Literacia de dados. Beleza. Todo mundo tem que adquirir essa habilidade. Todo mundo. As inteligências artificiais, elas estão aqui para oferecer para a gente dados, visto que os dados se tornaram o maior ativo que existe. De que adianta eu ter dados e não saber interpretá-los? Ok? Então, a partir do momento que você extrai dados de uma inteligência artificial e tem a habilidade de interpretar esses dados para utilizar eles de forma mais efetiva, com toda certeza você vai ter o seu lugar na empresa. Então, gente, essas duas habilidades aqui, ó, podem correr atrás. Vocês vão adquiri-las de forma fácil, de forma rápida, e elas vão fazer toda a diferença, tá? Vocês podem ter certeza, aqui é muito simples. Vocês vão saber mexer com inteligências artificiais baseadas em texto e vocês vão saber interpretar melhores dados, porque os dados são o futuro, tá? Com dados eu consigo traçar todo o destino de uma organização. Eu consigo fazer predicções que vão me levar, teoricamente, pelo caminho mais apropriado. Com dados, a meteorologia pode fazer previsões. Com dados, a Bolsa de Valores faz milionários ou fazem empresas quebrar, tá? Então, os dados, isso sem contar os dados de usuários, né? Então, os dados são realmente uma palavra aí que fica para vocês, tá? Então, engenharia de prompt e literacia de dados. Tá? O futuro é agora. Como você vai se adaptar? Gente, eu fico muito feliz em poder participar aqui com vocês e transmitir um pouco do meu conhecimento. Afinal de contas, são quase 20 anos aí só nessa parte digital. Então, o que a gente falou aqui pode parecer assim, um pouco preocupante, mas não é, sabe? É a coisa mais simples do mundo. Nós temos que nos adaptar, nós temos que saber que a garotada, que os profissionais, eles estão muito mais preparados para ocuparem vagas. A qualidade do serviço apresentado não é mais moda, é exigência. A competência não é mais facultativa, ela é meio que obrigatória. Quanto mais competente você for, quanto mais reconhecido pelo seu profissionalismo você for, vocês podem ter certeza, muitas portas irão se abrir. A subida é automática, sabe? A lógica por trás disso é clara. Quanto melhor você é, mais valorizado, mais valor você tem. E hoje, eu acabei de falar para vocês há poucos instantes que como eu gostaria de ter acesso a um ChatGPT há 20 anos atrás. Hoje eu seria outra pessoa. Então, hoje a gente tem essa oportunidade na vida a aproveitar. Obviamente, quem não se atentar pode ter certos prejuízos por conta disso, mas também quem resolver abraçar vai colher bons frutos.